Queridos irmãos e irmãs, aproxima-se o mês de novembro, mês que se abre com a solenidade litúrgica de Todos os Santos, no dia 1º, que aqui no Brasil será celebrado no dia 6, porque dia 1º não é domingo, e a comemoração de todos os fiéis falecidos no dia 2 de novembro. São celebrações que, com particular vigor, nos inserem no mistério da comunhão dos santos e projetam sobre o mistério da morte a luz fulgurante da ressurreição de Cristo, penhor seguro de nossa ressurreição. A Constituição Sacrosanctum Concilium, ao recordar-nos o significado da presença dos santos na vida da Igreja, afirma que estes, conduzidos à perfeição pela multiforme graça de Deus e recompensados com a salvação eterna, cantam nos céus o perfeito louvor de Deus e intercedem em nosso favor. Assevera ainda que a Igreja, ao celebrar a memória dos santos, anuncia-nos o mistério pascal vivido por eles, que com Cristo sofreram e foram glorificados. Propõe-nos o exemplo deles, dos santos, para que nos atraia por Cristo ao Pai e, enfim, impetra pelos méritos deles os benefícios de Deus. O Missal Romano, por sua vez, sobre a comemoração de todos os fiéis defuntos no dia 2 de novembro, afirma: até quando o Senhor Jesus virá em sua glória e, destruída a morte, ser-lhe-ão submetidas todas as coisas, alguns de seus discípulos são peregrinos na terra, outros que passaram desta vida estão se purificando, outros, enfim, gozam da glória contemplando a Deus. E prossegue: todos, porém, comungamos da mesma caridade de Deus. Portanto, a união daqueles que estão a caminho, como os irmãos falecidos, de maneira alguma se interrompe. A comunhão dos que estão a caminho com os irmãos falecidos, de maneira alguma se interrompe. Antes, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Queridos irmãos, a forte ligação entre as duas celebrações, a solenidade litúrgica de Todos os Santos e a comemoração de todos os fiéis falecidos, é assim expressa pelo cardeal Mauro Piacenza em uma entrevista. São muito unidas, juntas formam a festa do ser a família de Deus. No paraíso, há todos os santos canonizados que conhecemos, mas também há muitos rostos que não conhecemos, que viveram uma vida cristã em silêncio, sem nenhum clamor, e nos quais os holofotes deste mundo nunca foram colocados. Assim, com todos eles, parentes, amigos, vizinhos, que fazem parte da família no céu, a pessoa se encontra na família de Deus. Há uma bela passagem de Isaías que diz que Deus escreveu o nosso nome na palma de sua mão, para dizer como Ele nos mantém próximos. E a solenidade de Todos os Santos expressa tudo isso. E mais, todos os nossos mortos podem estar no povo do paraíso. Assim, a solenidade dos santos é uma abertura de visão que, acompanhada pela comemoração dos defuntos e pela visita aos túmulos, nos dá uma noção do vínculo. Com a morte, a vida não é tirada, mas transformada. E nós mantemos uma relação com quem morre, uma relação que não é mais física, mas é uma relação real, talvez ainda mais real, porque não há nem o limite de tempo e espaço. E o cardeal prossegue, salientando o mistério da comunhão dos santos, que as citadas celebrações de Todos os Santos e dos fiéis defuntos nos convidam a professar.
na comunhão dos santos. A pessoa que passou para a eternidade pode estar num vínculo muito especial conosco que estamos aqui. Por isso, acredito que este é outro aspecto que não devemos perder, ou melhor, reinventar, onde está um pouco opaco. E ele conclui: no pensamento de nossos defuntos, traduzimos toda a nossa fé em Cristo ressuscitado. É nossa esperança que os irmãos atualmente não visíveis entre nós estejam em comunhão com o Senhor. Somos chamados nestes dias a reacender nossa certeza na glória e na bem-aventurança eterna e pedimos com humildade e confiança o perdão para aqueles que nos deixaram, para as suas pequenas ou grandes faltas, aqueles que já estão salvos no amor de Deus. E renovamos nosso compromisso de fé. Afinal, o paraíso é a casa dos servos fiéis. Todos nós poderemos um dia viver felizes na luz de Deus, desde que tenhamos acreditado, não apenas em palavras, mas também em obras. Este é o pensamento, diz o cardeal, que eu gostaria de deixar. Ensina-nos ainda a fé que no final de nossos dias a vida não é tirada, mas transformada. E desfeita a nossa habitação terrena, nos é dada nos céus uma eterna mansão. Tendo tudo isto presente, gostaria de convidá-los, queridos irmãos e irmãs, a viver intensamente, neste mês de novembro, o mistério da comunhão dos santos e a solidariedade orante para com os nossos irmãos falecidos. Quero partilhar algumas anotações para o dia de finados, anotações que a liturgia nos oferece. Nesse dia, não se ornamenta o altar com flores, e o toque do órgão e de outros instrumentos só é permitido para sustentar o canto. Aos que visitarem o cemitério e rezarem mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Concede-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, neste arco de tempo, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Nos restantes dias do ano, indulgência parcial. Ainda neste dia, 1º, em todas as igrejas, oratórios públicos e semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. E a obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar a oração dominical e o símbolo, o Pai Nosso e o Credo, a confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra oração, conforme inspirar a piedade e a devoção. Por Constituição Apostólica do Papa Bento XV, de 1915, no dia 2 de novembro, todos os sacerdotes podem celebrar 3 santas missas, das quais, porém, uma deve ser por todos os defuntos e uma pelas intenções do Santo Padre. Como as almas do purgatório são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e especialmente pelo sacrifício do altar agradável a Deus, todos os sacerdotes são fortemente convidados a celebrar a missa 3 vezes no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, de acordo, como eu dizia, com a Constituição Apostólica Incruentum Altaris, emitida pelo Papa Bento XV em 10 de agosto de 1915. Queridos irmãos e irmãs, vamos viver intensamente, na abertura desse mês de novembro, a comunhão dos santos
e a nossa solidariedade orante para com os nossos irmãos falecidos. Deus a todos abençoe.